No vídeo de hoje, a gente vai colorir 3 desenhos do nosso Bob Goods de terror. E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e é isso aí. Vocês já conhecem, né, esse livro que a gente já coloriu várias vezes. E hoje a gente vai colorir 3 desenhos. Um deles com materiais profissionais, o outro só com lápis de cor e o outro usando marcadores acrílicos. Então, vou mostrar todo o processo pra vocês e vamos começar sem enrolação pra ver a diferença que vai ter em cada resultado. Esse daqui é o livro, então, Spooky Moments Cozy Coloring Book. Ele já tem essa capa, que já dá pra ver aqui que tem um bichinho com a orelha mordida, com as cicatrizes. Aqui tem uma caveira, e a gente abrindo, eu achei legal que ele veio com essa folha de acetato, que a gente consegue destacar ela e depois colocar atrás do desenho que a gente vai fazer para não manchar o outro desenho, né? Ele começa aqui com uma folha de introdução e todas as folhas são para colorir, né? Aqui para colocar o nome e aqui começam as ilustrações, são várias, o tamanho dele é 18 por 18 e aí são todas essas ilustrações com esses temas mais, tipo, de monstrinhos, umas coisas mais macabras, assim. Eu achei muito mais criativo do que aqueles ursinhos do Bob Goods que, tipo assim, vocês conhecem aqui no canal, né? Eu não sou muito dessa vibe. Eu até já colori um desenho desse daqui, saiu nos shorts e nas outras redes também. E eu quero mostrar pra vocês como é que ficou. Mas eu vou mostrar só no final. Eu até tenho que me ligar aqui a hora que ele aparecer pra eu pular ele. Pra vocês verem só no final como é que ficou. Olha só, essa família de caveirinhas no cemitério. Muito mais interessante do que os ursinhos, entendeu? Pelo menos eu acho. Assim, sem hate pro Bob Goods. Eu sei que tem bastante gente que gosta. Mas pra mim aqui, eu achei que não ia... Eu nem ia colocar muito esforço pra fazer a pintura. Porque não é o que eu gosto desse estilo, né? E hoje eu pretendo usar marcadores e lápis de cor pra fazer a pintura. Se vocês curtirem, eu posso voltar, daí... Ai, o próximo é o que eu colori, vamos pular. Deixa eu até tampar aqui, porque dá pra ver, né? Eu quero ver se vocês gostarem, eu posso voltar e colorir, sei lá, um só com lápis de cor, usar outros materiais pra gente experimentar, né? Eu sei que eu tô meio atrasado, mas é porque só depois que eu vi que existia esse daqui com essa temática. E aí hoje eu pretendo usar esses materiais e claro que fazer uns detalhezinhos, assim, usar, sei lá, eu sei que tem bastante gente que usa, acabei vendo, tipo, nas redes, a galera usando aquela caneta acrílica que eu testei recentemente aqui no canal e contornando a linha em preto, que daí dá, tipo, um efeito diferente no desenho. Olha esse daqui, gente, que demais. Eu já sei qual que eu vou colorir, eu já tenho em mente, eu já dei uma olhada, né, antes de eu vim aqui falar pra vocês. Olha esse aqui também, que legal. Nossa, eu nem tinha olhado todos os desenhos desse livro, porque são vários e vários. E a folha dele é bem boa também. Ela é mais grossinha, é como se fosse um sulfite mais grosso. Ela é bem lisa. E aí com os marcadores fica bem bom de usar, né? Mas ao mesmo tempo que ele é um desenho mais macabro, assim... eu quero também usar cores mais vivas, sabe? Fazer bem colorido, não é porque é macabro. Olha esse... Adorei esse daqui. E que a gente não pode usar cores, né? Então a gente vai fazer um belo de um desenho. Esse daqui não tá tão macabro, né? Mas tudo bem. Ó, uma cesta de maçãs. E aqui tem um pra você fazer o teste das cores, né? Colocar aqui pra ver como é que vai ficar no papel. Eu não vou fazer isso porque eu já sei, né? Já usei os meus marcadores por bastante tempo. Já tenho um pouco de noção. E eu escolhi esse daqui, que inclusive... é o desenho da capa, mas eu não quero, sei lá, não sei se eu vou seguir as cores da capa, mas eu quero pintar esse daqui que eu acho que vai ficar legal, fazer uma coisa no céu, na lua, enfim, vamos ver como é que vai ser. E aí é esse daqui que a gente vai fazer. Daí como veio aquela folha de acetato, ó, você pode destacar ela vem com esses negocinhos que já é aberto, dá pra você ficar encaixando, não estragou não. E aí vem aqui no desenho de trás e encaixa ela de volta, pra proteger o desenho e não manchar, né, ó. Ela fica bem certinho. Aí agora é só colocar o seu desenho e está pronto pra colorir. E aí pra hoje eu pretendo usar o trio, né, os marcadores da Copic, que são os que ficam aqui na minha frente, que são os que eu mais uso. Também os marcadores da Ohuhu, que estão aqui. E também os marcadores da Touch. A hora que chegar pra usar o lápis de cor, daí eu vejo o que eu vou fazer. Mas como eu vi na referência da capa que... esse bicho, eu não sei se é um urso, se é um cachorro, não sei o que é, uma raposa, ele é verde, eu vou fazer verde também. Ó, eu escolhi esse daqui, o GY2 da Ohuhu. E uma coisa só é que eu perdi o meu swatch da Ohuhu. E aí toda hora eu tenho que ficar testando as cores pra saber se é o tom que eu quero. Ela é muito boa essa folha, olha só como ela fica bem preenchidinha. Uma coisa que eu senti já quando eu colori o outro desenho é que como ela é uma folha sulfite um pouquinho mais grossa, ela demora um pouco mais pra secar a tinta. E aí eu acho que é isso que traz esse efeito bem homogêneo, mais fácil de deixar homogêneo. Porque uma folha Bristol, ela é meio plastificada, não sei se vocês já usaram, mas ela parece que tem um plastificado assim, que é o que deixa ela bem lisinha e aguentar as camadas e tal.
Só que eu acho que isso interfere na secagem, né, da tinta. Que seca, eu sinto pelo menos que seca um pouquinho mais rápido. Nada que você também não consiga manusear, né, as cores. Mas eu senti que ela seca um pouquinho mais rápido. E aqui eu achei mais de boa. Quando eu fiz o outro desenho, eu fiz todas as bases. E depois que eu vim sombreando. Eu não sei se essa foi a melhor tática. Mas hoje vamos experimentar diferente. Eu já vou sombreando as coisas que eu vou pintando. Então eu usei desse verde aqui. Agora eu vou pegar um verde um pouquinho mais escuro. Peguei o G2, também da Uhuhu. E a gente pode começar a sombrear. Eu também acho que assim... não sei se o sombreado fica da melhor maneira nessa folha. Porque como eu falei... Ela é um sulfite, ela não trabalha tanto assim em aguentar as cores, mas eu acho que vai dar pra gente fazer uma coisa bem legal. E eu sei que a galera usa de várias técnicas e várias coisas assim pra fazer uma luz de sombra e tudo mais. Eu vou no freestyle, vocês sabem aqui que o negócio é bem mais assim do sentimento da hora de estar pintando do que de deixar com vários efeitos e tudo mais. Eu gosto de uma pintura bem feita, de uma pintura bem homogênea, com um sombreado bem trabalhado. Mas se começar a colocar muito empecilho nas coisas, aí eu já pulei fora, entendeu? Já não sinto que é pra mim, porque eu gosto dessa coisa de trabalhar mesmo com a criatividade, deixar rolar o que tá acontecendo, sabe? Às vezes eu me arrependo um pouco, às vezes sim, mas é o jeito que funciona pra mim. Bom, na capa, falei que não ia usar a capa de referência e tô eu usando a capa de referência. Ele tem uma roupa meio roxa, assim, e eu achei que ficou legal essa combinação de cores. Então eu vou replicar aqui também com um roxinho mais claro. Vai ficar legal. Pra mim, esse ursinho é o Frankenstein, entendeu? Se ele fosse um animal, seria esse daqui. Porque ele é verde, tem as cicatrizes e faz total sentido dele estar tomando um café com uma coelha, claro. E, enfim, até no outro desenho eu não apliquei muitas coisas de tipo... A galera faz as texturas, como é que fala? Estampa nas roupas, né? Eu não fiz isso no outro desenho, mas nesse daqui, como eu vi também ali na referência que eles fizeram, acho que eu vou aplicar e testar. Vou fazer a xícara, isso aqui é um bule, né, que chama o bule e a outra xícara toda de vermelho. Aí eu vou usar os da Touch, o 11, que é o vermelho mais forte. Bom, ficou bem bonitinho, né, as coisinhas de vermelho. E aí, eu vou fazer eles tomando um cafezinho, entendeu? Um café com leite, ó. Pintar de marrom. E também vou pintar de marrom aqui o que tá saindo da caveira, né? Porque estão tomando assim uma tarde do café com os mortos e monstros. Vocês viram como os marcadores da Touch também estão funcionando muito bem nessa folha. Eu gostei muito, já falei pra vocês, né? Que eu me surpreendi bastante com a qualidade dos marcadores da Touch. E até usei em outros desenhos e tal. Não fiquei só no teste. Que nem eu falei pra vocês que eu achei que isso ia acontecer. Mas não, eu usei muito ele. E ele tem as cores bem bonitas, né? Esse foi o que mais me chamou a atenção. E também ele é bem confortável de fazer a pintura. Por mais que ele seja bem grande, assim, né? A caneta seja bem robusta. Tudo bem que os da Uhuhu também são um pouco, né? Mas eu achei que ia ser aquele marcador que eu ia comprar só pro teste, pra vocês verem. E depois ia ficar meio largado. Mas não, tô usando bastante e gostei realmente dele. Do resultado que ele traz pro desenho. A coelhinha, eu vou pintar ela mais... Deixa eu ver se esse tom aqui, ó. Ela mais clarinha, com esse tom de bege, mais alaranjado. Pra dar um contraste também com as cores mais pesadas que eu vou usar. Pro fundo, eu queria fazer bem como tá... Eu tô seguindo as cores da capa, tá? Ó, eu queria fazer bem esse fundo assim com roxo e azul. Meio difícil de fazer isso. Ai, já pintei errado, gente. Pelo amor de Deus. Pintei o pé dela como se ela tivesse sem sapato. Ela tá usando um sapato rosa. Mas agora ela vai ficar descalço porque eu pintei errado. Não tem errado assim, né? Mas... Não fiz igual da capa. E realmente, assim, esse livro, o que eu acho, né? Já comentei pra vocês o que eu acho do Bobbie Goods, de por que ele ficou tão viral. Mas é que, assim, eu percebi que quando o desenho, ele tem esse contorno mais grosso e tem elementos menores, tipo, pra pintar o bulizinho, aqui as xícaras, a pintura realmente ela fica mais homogênea porque é uma área menor. Então, o controle da tinta fica mais fácil, sabe? Eu acho que ela fica mais... homogênea justamente por causa disso e por causa da folha, que é uma folha mais, assim, propícia para você pintar e deixar com esse efeito.
Então eu acho que a galera começou a pintar e foi vendo que ficou bom, que conseguiu um resultado legal. E isso foi tomando cada vez uma proporção maior. E também porque é muito satisfatório de pintar, né? Pô, são vários elementos pequenininhos que daí você vai pintando, vai compondo o desenho. E dá pra usar bastante da imaginação. Como eu falei, a galera tava até criando cenários diferentes do que tá impresso aqui. Foi colocando estampas e tudo mais. E isso é um ponto bem positivo, ainda mais pra... pro jeito que a gente vive hoje, né? Com tanto celular, tanta tela, tanta coisa, tanta informação ao mesmo tempo. Dá uma relaxada aqui colorindo o desenho. Eu acho que é uma boa. Eu já faço isso aqui com vocês há algum tempo, né? A gente já coloriu vários livros por aqui. E realmente é algo que traz um bem-estar, assim, né? Traz uma calma, uma paz. E é muito gostoso de ficar pintando. Se você... Ó, eu tô aqui colorindo meu livro, então você pega, se você tem livro de colorir, pega um livro aí, fica colorindo junto comigo, vamos batendo um papo, deixa suas opiniões aí nos comentários. É pra isso que a gente tá aqui, né? Pra compartilhar informações, ficar de boa. Mas eu acho que se você também não comprou, assim, esse daqui eu achei ele até meio caro, tá? Ele foi uns 50 e poucos reais. Eu acho que com essa onda de que eles estão... né, tão populares, estão colocando preço meio nas alturas. Mas eu vi que o Bobbie Goods eu não achei tão caro. Eu acho que é 20 e pouco, né? 24, alguma coisa assim. Acho que depende do lugar que você tá comprando. Mas também hoje em dia tem vários lugares. Eu já colori também o do Stitch. Eu vou deixar na descrição. Muito legal também. Tô doido pra colorir mais do livro do Stitch. Que eu acho que vocês gostaram também. Ele é bem bonitinho. E aí também é uma opção, né? Pra usar, pra escolher na hora de colorir. Então temos vários livros e é muito gostoso. Se você não experimentou, fica aí a dica pra você testar, porque é muito bom, é muito gostoso e eu acho que você vai adorar. Mas escolhe, tipo, um que tem a ver com você, que nem eu fiz hoje aqui com esse de monstrinhos e tal. Porque senão você vai encher o saco e não vai querer pintar nunca mais. Tá, exagerei um pouco no nunca mais, mas assim, pega uma coisa que faz sentido pra você, uma coisa um tema assim que você gosta, né? Hoje em dia tem vários, enfim. Aqui eu vou pintar o vestido dela que nem eu fiz, que eu nem eu vi aqui na capa, que é com rosa. Esse rosa aqui da Touch é um dos que eu mais gostei, achei ele bem versátil e dá pra fazer bastante coisa legal. Ela tem uma texturinha assim na saia que é mais escura, só que eu não entendi. Ah tá, ela pintou com a mesma cor e fez as listras com um tom mais escuro. Então eu vou pintar com o mesmo rosa e usar um mais escuro pra fazer as listras. E aí eu vou esperar secar, porque às vezes com a tinta molhada ela acaba abrindo a tinta. E a gente não quer isso. E a parte da blusa é com esse rosa mais escuro, que é o que eu vou usar pra fazer as listas. Daí vai ficar tudo combinando. Ó, tá vendo como a pintura fica muito boa? Nossa, eu tô gostando, tô gostando. Eu tô doido pra que chegue a hora de pintar o fundo, porque eu quero fazer umas coisas bem legais. A parte da grama, das árvores, assim, eu não vejo muita graça. Não curto muito, confesso. Mas as outras eu acho mais legal. Gente, deixa eu falar pra vocês que eu estou no último semestre da faculdade, né? Eu faço design gráfico. E assim, quando eu entrei direto no segundo período, porque não tinha turma do primeiro período. Aí eu entrei no segundo, tudo bem, não teve problema nenhum. E aí, ao longo dos anos que eu fui fazendo, eu consegui encaixar essas matérias do primeiro período junto com o outro período que eu tava. Então, tipo assim, sei lá, tô no terceiro período e vagou um dia na semana que não tem aula, e aí eu colocava uma matéria do primeiro período, pra eu ir adiantando, né, conforme dava. E aí eu cheguei agora no final e eu peguei todas as matérias que faltavam, né, agora pro sétimo período, que é o último, e coloquei as matérias que calhou de encaixar mesmo, bem as que faltavam do primeiro período. E, gente, eu tô no final, né, eu tô fazendo TCC, estágio e tudo mais, e aí lá vou eu pras matérias do primeiro período, tipo assim, introdução ao design, umas coisas assim, sabe? Tipo, eu tô terminando agora e tô tendo introdução ao design. Não faz muito sentido, mas tem que ir lá fazer. E, gente do céu, é muito estranho, assim, porque no começo, quando você tá literalmente começando a faculdade, né, o primeiro período, aquilo é tudo novidade, né? Mas agora com a cabeça de quem já tá se formando, que já fez todas as matérias e voltou pra fazer uma do primeiro período, eu fiquei, tipo, analisando, assim, né, como as coisas parecem tão grandes quando a gente começa uma coisa nova, e que com certeza, se eu tivesse começado no primeiro período, eu estaria achando uma coisa super diferente nessas matérias e tal, e o jeito como a aula acontece. Só que agora, estando no final, tu percebe diferente, tem uma percepção diferente, né? Tu vê como aquilo, às vezes, quando a gente tá num desconhecido, do tipo, primeira vez na faculdade e tal, você acaba pesando muito aquilo, achando que tem uma pressão muito grande, e conforme vai andando, né, você vai vendo que as coisas são mais leves, são mais tranquilas, dá tempo de fazer tudo, até fica aí, se você, sei lá,
tá entrando na faculdade, ou até mesmo na escola, né? As coisas parecem muito grandes, muito difíceis. Só que às vezes é só aquele sofrer por antecipação, sabe? Que na hora que as coisas vão acontecendo, às vezes você tu até ficou nervoso, e aí o negócio foi acontecendo, tu nem percebeu o que aconteceu, e no fim deu tudo certo. Então é bem isso. As coisas acontecem tranquilamente, dá tudo certo. Mas eu fiquei fazendo essa análise. Mas eu não vejo a hora de acabar, eu juro pra vocês. Vai chegando agora no final, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Tipo assim, que às vezes essas matérias do primeiro período, pra mim agora, né, são mais simples, porque eu já fiz todo o resto. E aí eu fico lá tendo, tipo, que fazer uns trabalhos que eu já fiz 1 milhão de vezes, sabe? Porque outras matérias também já pediram. E essa coisa do design, não sei se tem aí alguém aí que também faz design, eu acho muito engraçado, porque pelo menos nas minhas aulas, os exemplos quando usa de marca, sabe? Falar de algum design de alguma marca, alguma propaganda de alguma marca, são sempre as mesmas. Ou é Coca-Cola, ou é Apple, ou é Harley Davidson. É tipo todas essas marcas assim que a gente já viu 1000 vezes e não aguenta mais. Pois é, são sempre as mesmas. Mas tudo bem. Tá, agora eu vou fazer um time-lapse que eu vou pintar a grama. Porque grama, tipo assim, é só preencher, né? Então eu vou fazer bem rapidinho. E aí a gente volta aqui, eu acho que eu vou fazer o céu. Eu vou fazer a grama e as árvores. Daí a gente volta e faz a lua e o céu, que é... Eu quero colocar um efeito bem legal. Então, vamos lá. Ó, tá ficando assim, já avancei bastante, né? Eu queria mostrar pra vocês porque eu não sou muito de misturar tinta dos marcadores. Tipo assim, se eu tô pintando essa lápide aqui com o marcador da Copic, eu vou fazer só ela com o marcador da Copic. Só que daí, eu misturei esse daqui, o C1 da Copic, com o CG204 da Ohuhu e ficou muito bom. Então, eu estou quebrando esse paradigma que eu mesmo criei para minhas pinturas, porque tá ficando muito boa essa mistura. Olha como ficou aqui a caveira, também eu fiz assim. E aí a lápide eu vou seguir desse mesmo jeito. Olha como tá dando uma profundidade legal. Eu vou continuar, testar, vamos ver como é que vai ser. Eu não costumo fazer isso, né? Mas agora que eu vi que funcionou legal, vou quebrar isso dentro da minha cabeça. Porque eu falava, ai não dá pra misturar, não pode misturar. Não é que não pode, né? Você completamente pode misturar, como a gente tá vendo. Mas eu ficava com essa coisa na minha cabeça. Sei lá quando que eu criei isso. Mas eu tinha essa mentalidade aí que não faz sentido. Aí eu já tô finalizando essas coisinhas aqui que eu quero finalizar. Só vou pintar aqui essa aqui também. E aí a gente já vai pro céu e pra lua, que é o que eu tô mais ansioso pra fazer. Que eu quero fazer uma coisa bem legal, porque ocupa bastante espaço do desenho, né? Vai chamar bastante atenção. Ué, aqui tem a cruz. E aqui não. O que rolou? Não sei, mas agora eu vou pintar, né? Já que tá aqui, vou usar como se ela fosse de pedra, porque tá com essa mesma textura de pedra que a lápide e ali é outro elemento. Então eu vou seguir nessa mesma ideia, mas eu acho que, acho que eles tiraram pra poder escrever aqui, né, pra não ficar sobreposto. Para as flores aqui de baixo, eu vou usar o mesmo vermelho que eu usei pra xícara ali. Bom, terminei tudo, aí agora vamos pra lua e pro céu. Pra lua, eu queria fazer algo como se fosse, tipo, um amarelo saindo aqui de cima. Um amarelo bem fraquinho, como esse daqui. E aí, de baixo, vai vir os tons de cinza. Pra gente ver se consegue trazer, tipo, uma luminosidade. Eu sei que a galera também faz vários efeitos, assim. Eu ainda não estou nessa fase, ainda não estudei muito pra ver como é que faz isso. Não dei uma pesquisada muito a fundo. Mas se a gente continuar com esse quadro aqui colorindo esse livro, dá pra fazer. Que vocês viram que tem vários e vários desenhos, né? Vou até passar, assim, por cima dos elementos. Dá pra usar ainda um amarelo até um pouquinho mais forte pra começar a trazer um degradezinho aqui. E aí aqui de baixo a gente começa com um cinza assim, ó, puxando aqui pra cima. Acho que ficou bom. Aí pro céu eu queria fazer algo que eu não sei se isso vai dar certo, porque os tons, eles são mais escuros. Então eu vou usar esse aqui, o P4, que é esse roxo. E aí o azul é que eu vou ter que dar uma testada aqui e ver qual que vai funcionar melhor. Eu acho que esse, o PB2. Vamos ver aqui na referência. Tá, ele é roxo em cima e azul embaixo. Eu vou começar, vou até virar aqui um negócio. Que eu vou começar aqui por cima, colocando todo o roxo. Aí agora com o azul, a gente vem da parte de baixo para unir os dois tons. Óbvio que eu vou usar outros tons ainda de roxo, de azul, para dar uma aprofundada. Mas aqui a gente tem que fazer o blendzinho deles.
Bom, a parte dos marcadores tá finalizada. Aí, olha o tanto de caneta que a gente já usou pra pintar esse desenho. Vou colocar tudo de lado pra gente vir com lápis de cor. Não quero fazer muita coisa com lápis de cor, mas acho que dá pra dar uma melhorada. Vou usar aqui os da Prismacolor. Eu fiz bem pouquinho com lápis de cor, porque agora eu vou usar a caneta branca. E ela vai dar, assim, o toque completamente final pro nosso desenho. Porque vai ficar, assim, 1000 vezes melhor, vocês vão ver. E o resultado ficou assim, gente, olha o céu. Ficou muito legal, eu fiz com os pontinhos brancos, né, e tem uns rosas também. E aqui na grama eu fiz alguns com branco e alguns com verde, um pouquinho de verde só. E ficou muito legal, até vou adicionar um pouco desse verde aqui no nosso personagem. Eu gostei muito dessa combinação das cores, ficou muito bom. Realmente foi relaxante, entendeu? Pintar isso daqui. Acho que vale a pena se você achar algum aí que faz o seu gosto, né? Tem umas ilustrações do jeito que você gosta. Vale muito a pena de pintar. Esse daqui foi o primeiro do canal, mas tem vários e vários aqui pra gente fazer. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. O outro, o primeiro que eu fiz, né? Que foi esse bichinho aqui meio sereia. Enfim, não dá pra entender, né? Mas eu gostei bastante do fundo. Eu queria deixar ele, tipo, nas águas bem profundas, sabe? Bem escuros. A areia aqui também. Mas eu acho que o de hoje ficou mais legal, né? Eu acho que eu consegui dar um efeito mais bonito. Essa vai ser a ilustração que a gente vai colorir, usando apenas lápis de cor, que nem eu falei pra vocês. Eu escolhi essa caixa aqui, que é o da Prismacolor Premier, que desses melhorzinhos assim, é a caixa que eu tenho com mais número de cores, né, 72 cores. E eles são esses lápis de cor mais oleosos, mais cremosos assim. Eles são bem simples, na real, de madeira redonda, né, assim como a gente já conhece. Vem escrito Prismacolor, Prismacolor Premier é o nome da linha, Grass Green, que é o nome da cor, e o código da cor PC909. Eu já fiz o teste completo deles, eu já tenho eles há bastante tempo. Aí são 3 bandejas, tem essa aqui com tons de verde, azul e rosa. Essa daqui com tons de roxo, cinza e tons mais terrosos. E a última com amarelos e vermelhos. Então a gente vai usar esse lápis de cor aqui. Já vou até organizar na minha mesa. Mas quem ficar curioso e quiser saber mais, tem um teste completo aqui no canal deles. Eu já usei em vários vídeos diferentes, então vocês deem uma olhada aí nos vídeos. E esse foi um dos lápis de cor que eu mais usei, assim, de verdade. Aí, ó, já vou até dar um spoiler deles pra vocês. Quando eu testei, eu fiz um swatch. E aí eu guardo dentro da latinha junto, ó. Então eu coloquei todas as cores aqui com o código pra saber qual que é. Aqui atrás também tem os outros que faltaram, ó. São cores bem vivas. Eles são muito bons, são dos meus lápis de cor preferidos. Eu gosto bastante deles e uso bastante. Então vamos lá. Essa vai ser a ilustração que a gente vai colorir hoje. Pra mim, esse é um gatinho que ele é laranja. Então eu vou usar esse daqui que é o Spanish Orange, que é o PC 1003, para começar a pintura. Esse é um livro que ele tem uma folha meio sulfite, assim, um pouquinho mais grossa, mas ela é bem lisa. Então eu acredito que vai funcionar bem com os lápis de cor. Quero ver se eu crio uns efeitos, assim, não muito aqueles efeitos que a galera coloca na pintura. Eu ainda não sei se eu gosto desse jeito como fica, que eles fazem, assim. Não sei, não tenho uma opinião formada ainda, mas eu quero fazer uma boa pintura com bom preenchimento, tentar fazer uma mescla das cores. Lápis de cor é um material que eu gosto, mas eu sempre falo, né, que eu acabo não usando muito porque demora pra fazer a pintura e às vezes dá uma preguicinha assim, né, porque ele realmente, comparando com os marcadores, o marcador é muito mais rápido, né, muito mais prático, porque já vai pintando, ele já vai preenchendo, não precisa ficar passando várias vezes pelo mesmo lugar e já vai ficando muito mais prático a pintura e dá pra fazer o blend das cores, tudo bem tranquilo. Fica um resultado legal. E com lápis de cor a gente tem que demora um pouco mais, tem que ter uma paciência. Mas é bem relaxante também, né? Ainda mais esses desenhos assim, cheios de detalhezinhos. Com lápis de cor também é bem gostoso de fazer. E é a primeira vez nesse livro que eu tô fazendo isso. A minha ideia é fazer uma pintura bem bonita, fazer uma pintura com tons diferentes, variar bastante, ver como é que elas vão interagir nessa folha. Eu gostei muito da folha que veio, pra vocês verem como ela é bem versátil, né? Dá pra usar marcadores, lápis de cor, só não dá pra usar, tipo, aquarela, coisas assim, que são com água, né? Eu acho que ela não suportaria isso. E uma vantagem do lápis de cor é que ele não vai manchar o desenho, a folha de trás, né? Ele vai só pintar essa daqui, não vai acontecer nada. Super seguro, não vai estragar o seu desenho. Agora eu peguei um laranjinho um pouco mais escuro para começar a fazer um sombreado. E esse lápis da Prismacolor, eu sei que ele é um pouquinho mais caro, assim,
Porém, aí eu posso dizer que ele dura bastante, porque eu já tenho ele há alguns anos. Acho que há uns 2 anos, 3 anos, acho que 2 anos. E eu uso, assim, não uso muito pra fazer só um desenho com lápis de cor, né? Porque eu sempre acabo finalizando os desenhos com os marcadores, coloco um pouquinho de lápis de cor, então não gasta tanto assim. Mas eles têm uma durabilidade muito boa, porque eles são bem resistentes. Pô, a ponta dele não vai se acabando tão rápido. Sei lá como é que é essa tecnologia que eles usaram. Mas dá pra ver que ela dura bastante, mais do que aqueles lápis de cor mais secos, assim. E a grande vantagem deles é o blend das cores. Tipo assim, cara, eu acho que não tem... É muito difícil achar um lápis de cor que tem o blend de cores como esse daqui, de tão fácil de fazer, que cria essas camadas tão bonitas e tão homogêneas. Eu sou um grande fã dos lápis de cor da Prismacolor. Eu via muita galera, e vejo ainda, né, a galera do exterior, assim, gringa, usando eles, porque lá é mais acessível, né? E, nossa, eu ficava só olhando, assim, vendo, meu Deus, esse lápis de cor parece ser sensacional. Porque até pela tela, assim, já dava pra ver que ele era diferenciado. E aí, quando eu comecei a usar, eu falei, é verdade, eu entendi por que essa galera gosta tanto, que ele realmente é muito bom. Eu acho que se eu tivesse, por exemplo, assim, começando, né, com a minha coleção de desenho, com coleção de materiais de desenho, a realmente me dedicar e tal, e tivesse uma graninha, queria investir em algum lápis de cor, eu escolheria esses aqui. Eu gosto deles porque eles trazem o jeito como eu gosto de fazer a pintura, que é bem oleoso, assim, mais cremoso, que as cores interagem, dá pra criar as camadas. Então eu curto um lápis de cor desse jeito. Acho que se você tiver, sei lá, às vezes mora em uma cidade grande, assim, que tem uma papelaria mais dedicada a materiais de arte, se tiver, acho que vai na loja, se tiver o lápis de cor, testa ele pra você ver, porque ele é bem cremoso, né? Quem gosta de um lápis de cor mais seco, talvez não vai curtir muito. Mas eu adorei e eu acho que é uma boa pedida, assim, se você quer investir num lápis de cor que vai te entregar bons resultados. Agora eu tô usando um marronzinho só pra dar uma aprofundada, né? Dar um contrastezinho nas cores. Vou fazer ele com um jaleco branco. Aí eu peguei um cinza aqui, mais clarinho, pra começar um sombreado. E vou usar um cinza também um pouquinho mais escuro. Eu ainda não tô entendendo, assim, como é que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer, tipo, um cientista mais bonzinho, digamos assim, com as cores mais vivas. E aí o monstro ali atrás, eu até tenho que decidir que cor que eu vou fazer ele. Eu ainda não sei. Porque eu não queria fazer ele, tipo, sei lá, verde, umas coisas assim. Eu queria usar cores mais reais, sabe? Tipo, do gato. Não me decidi ainda o que eu vou fazer disso. Mas eu tô gostando. Tá muito gostoso de pintar nessa folha. Ela é bem lisinha mesmo. Bem ideal, assim, pra pintar. Com o lápis de cor e tá sendo uma delícia. Eu confesso que eu ficava meio assim, porque eu já coloria bastante livro de colorir, né? Aqueles da arte e cor, que eu gosto bastante. Tem a temática dos personagens, né? Mas esses aqui eu até ficava meio receoso, assim, de começar a colorir, porque Bobbie Goods tradicional, já falei pra vocês que não era muito meu, não é, né? Meu tipo de ilustração, assim, que eu gosto. Eu acho muito, sei lá, fofinho pra minha estética. Eu gosto de uma coisa já mais bagunça. E esse daqui dos monstrinhos eu achei mais legal, né? Mais criativo, assim, talvez. E mais de acordo com as coisas que eu gosto de colorir. Vou aproveitar que eu tô com o cinza aqui e vou botar na lente dos olhos, na lente dos óculos, um pouquinho de cinza também, só pra dar um pouquinho mais de volume e dar essa sensação de que tem uma lente ali. Uma coisa que a galera usa bastante é o branco, né, pra fazer o blend das cores. Eu tentei usar um pouquinho ali na roupa. Não sei se fez grande diferença, assim, mas ele deixa mais lisinha, assim, a pintura. Funciona legal também. Acho que eu tenho que pegar um pouco mais o jeito de como é que usa, mas eu gostei. A única coisinha que eu diria é que quando você faz essa pintura com os lápis de cor mais cremosos, nesses livros de colorir, ele acaba ofuscando, como vocês podem ver, o contorno. Ele fica meio ofuscado aqui, ó, tá vendo? E aí depois eu vou ter que voltar com o lápis de cor preto pra reforçar essas partes, pra ficar tudo bem preenchidinho, assim, né, ó. É pra vir aqui por cima e refazer. Não vai ficar perfeito, mas pelo menos já traz de volta esse preto. A blusa dele eu vou fazer com um azul bem clarinho. Sei lá, eu tô assim, ó, guiando pelas cores que vem na minha cabeça e que eu acho que vão combinar. Aí agora eu vou pintar essas poções aqui. Essa que ele tá segurando eu vou fazer verde e as outras eu vou fazer coloridas. Acho que vai dar um toque de cor assim no desenho, vai ficar bom. Mas eu vou fazer isso no time-lapse rapidinho e daí a gente pode partir pra pintar o monstro. Enquanto isso eu vou pensando o que eu vou fazer e também pro fundo, né? Eu tenho que pensar numa ideia pro fundo. Bom, já avancei bastante, né? E aí eu tô pintando aqui a mesa, que eu quero que seja tipo uma mesa de madeira. E esse lápis aqui tá muito pequenininho, esse marrom. Aí eu tenho um extensor de lápis que você encaixa, prende ele aqui
E aí fica agora um lápis bem maior pra você colorir, fica mais confortável. Só passar essa dica e é bem baratinho assim. Dá pra achar na internet, na papelaria mesmo. Facilita bastante, né? Porque é meio ruim, né? De ficar colorindo com um lápis que tá tão pequenininho. E aí, quando você coloca esse extensor, fica 1000 vezes melhor e mais fácil de fazer a pintura, mais confortável. Então já fica aí a dica pra vocês. E também outra coisa, muita gente pergunta o apontador que eu uso. Eu uso esse daqui, que é o apontador de manivela. Ele é da Cis. E o modelo é PR01. Aí vocês podem pesquisar aí. Tem pra comprar em vários lugares, né? Mas é Cis PR01. Ele é muito bom, eu tenho ele já há alguns anos. E eu gosto do apontador de manivela porque ele deixa a ponta bem fininha. Só que a única coisa é que eu sinto que ele acaba consumindo bastante do lápis, sabe? Ele deixa uma ponta bem comprida. E aí, às vezes, acaba gastando bastante do lápis, mais do que a gente gostaria. Mas ele deixa realmente uma ponta muito, muito boa. E eu gosto muito dele. Ó, daí tá ficando assim, já pintou o gatinho, pintei aqui a mesa dele. E aí, o monstro, eu decidi. Ele vai ser roxo e vai ter esse... Ele tá com uma blusa, né? Daí a blusa vai ser marrom, pra ficar um contraste, assim. Uma coisa mais leve com o marrom, em contraste com o roxo, que vai ser a pele, o pelo, né, dele, na verdade. Aí eu quero fazer, sei lá, tentar fazer umas manchas, assim, com alguns tons diferentes, fazer uma coisa mais diferente. E uma coisa com esses lápis de cor também é que é bem gostoso, porque dá pra mesclar muitas cores e ele é bem fácil. Uma vantagem também do lápis de cor é que ele não seca que nem os marcadores, né? Então, você pode trabalhar o quanto quiser em cima deles, desde que eles consigam criar várias camadas, que vai ser bem tranquilo de ir trabalhando assim. Porque os marcadores, depois que ele seca, né? Ele fica um pouco mais difícil de manipular. Mas ainda dá também. Aí, ó, por exemplo, eu vou vir com esse marrom um pouquinho mais escuro e já vou fazer um sombreado aqui na blusa dele. E eu uso da mesma técnica que eu faço com os marcadores. Eu aplico um tom mais claro, aí depois eu venho com um tom mais escuro e volto com um tom mais claro para ir unindo, né, essas cores e deixar a passagem de cor mais bonita. Ó, daí aqui eu fiz com um lápis mais escuro, volto com o primeiro marrom que eu usei e pinto por cima para ele ir unindo e ficar bem bonita essa passagem de cor. Olha só. Nossa, fica muito bom, né? Esse lápis de cor vale muito a pena. É isso que eu falo para vocês. O material de desenho, quando ele é de qualidade, ele não precisa nem ser caro, mas quando ele é de qualidade, que normalmente a gente associa, né, um material caro que ele vai ser bom, mas nem sempre é assim. Mas quando ele é bom mesmo, nossa, ele entrega um grande resultado. Pronto, pintei o casaco dele e fiquei quieto, porque aqui em casa tá tendo obra. Tava uma barulheira e não ia dar pra falar, né? Porque ia pegar no microfone e ia ficar assim, escutando barulho de obra. Então, agora que deu uma parada, eu vou pintar ele todo com esse roxo, que é um roxo bem forte, na verdade, né? E daí eu vou sombreando. Vai ficar parecendo essa poção aqui. Eu vou usar esses tons assim. Acho que vai ficar legal, né? Porque como o monstro ocupa também bastante parte do desenho, ele é bem grande, colocar uma cor que destaca vai chamar atenção e vai ficar legal. Quer dizer... eu espero que fique legal, né? Ele tem essa parte aqui meio recortada, daí eu pensei em, sei lá, fazer com alguma outra cor, mas não, né? Eu acho que eu vou fazer só de roxo, aí eu posso fazer mais escuro ali, colocar um pouco mais de força na hora de pintar, não sei o que eu vou fazer. Só pra dar uma diferenciada, né? Já que já tá costurado ali. No final, como eu falei, daí eu vou voltar com o preto pra sombrear um pouco mais e também pra refazer algumas das linhas. E eu acho que, tipo, eu não vou usar... e tem que fazer esse contorno com o preto no final com o lápis de cor. Quer dizer, se você quiser fazer, né? Usa o lápis de cor mesmo. Porque a caneta, ela acaba que não pega por cima desse lápis de cor. Porque ele acaba plastificando, assim, a folha, sabe? Deixa uma camada bem lisa e a caneta não pega. E pode ser até que estrague. Eu já estraguei pelo menos caneta fazendo isso. Não sei se fui eu ou se é assim mesmo, mas eu recomendo usar o lápis de cor mesmo para não correr esse risco. E também a caneta de gel branca, não sei se eu vou usar. A Posca acho que funcionaria melhor, mas não sei, eu tô gostando do desenho assim. Não sei se vai ser necessário, veremos. Pronto, com ele todo pintado, gente. Dói a mão ficar com a mão vermelha, mas vai valer a pena. Aí agora pegar o Violet aqui e começar a sombrear ele, né? Colocar mais profundidade, dar mais dimensão. Mas eu tô gostando do resultado da pintura, assim. Eu tô achando até... bom, depende do dia, né? Eu também mudo toda hora. Mas eu tô achando bem relaxante pintar com lápis de cor também.
Tá sendo bem gostoso de fazer essa pintura. E é diferente, né, dos marcadores. É uma experiência diferente, então tô achando legal. E quem sabe, não sei, tem muito desenho nesse livro, né? Mas se vocês continuarem gostando, a gente pode ir pintando cada vez mais desenhos. Mas vai depender de vocês, o que vocês querem. Então deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeos. Dá sugestão de como é que eu posso pintar outros, sei lá, com alguma temática, alguma coisa assim a gente podia fazer, né? Um tema de alguma coisa. Então deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu vou fazendo. E também tem outros livros, né? Pode sugerir outros livros para colorir. Não precisa ser só esse daqui. Eu tenho vários outros. Eu queria fazer mais alguma coisa com os marcadores acrílicos que eu testei, né? Vou deixar na descrição o teste para vocês. Que eu testei pintando numa tela. Mas eu queria, sei lá, experimentar em algumas outras superfícies e ver como é que vai ser. Eu tinha até pensado em pintar a capa do meu sketchbook com esses marcadores, porque diz que pinta em qualquer coisa, né? Quer dizer, qualquer coisa não, em várias coisas. E eu acredito que consiga fazer na capa do sketchbook também. Então, eu tinha pensado nisso pra fazer, sei lá, algum vídeo, sabe? Customizando a capa com eles pra ver como é que vai ficar. Não sei, pintar uma capinha de celular, alguma coisa assim. Vocês que mandam, se tiver alguma sugestão, adorarei saber. Porque eu gostei muito de usar eles. Sério, é muito satisfatório usar aqueles marcadores. Tem gente até que usa esses marcadores nos livros aqui de colorir, né? Pra tirar esse contorno preto e colocar o contorno de outra cor. Fica um efeito bem legal também. Eu não peguei muito o jeito de como é que faz isso, não parei pra ver muito, mas eu já cheguei a ver vídeos que as pessoas fizeram isso. E fica um resultado bem legal, mas não sei, veremos. Pintei eles aqui, fiz até umas manchinhas com rosa por cima do roxo no nosso monstro aqui. E ele pegou super bem, olha como ressaltou. E agora pro fundo e os raios, eu vou fazer os raios com amarelo e tons de laranja. E pro fundo eu queria fazer tipo cinza e vindo por um azul bem clarinho. Eu vou tentar fazer esse efeito pra ver como é que vai ficar. Mas vamos primeiro pintar os raios, que eu vou usar esse amarelo, que é um amarelo bem forte, e fazer alguns nuances de laranja. Mas eu acho que, assim, os efeitos que dá pra aplicar, eu acho que varia tanto. Eu acho que não vai, quer dizer, eu acho que não varia tanto se você for usar marcadores ou lápis de cor. Dá pra fazer esses efeitos, né, que a gente vê em vários vídeos. Acho que com os dois materiais. Pelo menos o jeito como eu tô fazendo a pintura, eu consegui fazer dos dois jeitos. Tudo bem que eu estou iniciando, né, nesses livros de colorir desses que estão famosos agora no momento. Tô gostando dos meus resultados. Esse aqui é o terceiro só que eu faço desse livro. Então tem vários e vários outros. Mas tô curtindo. Achei que eu não ia gostar tanto, tá? Eu achei que era uma coisa que eu ia só fazer aqui pro canal. Que eu não ia curtir tanto assim, mas eu tô gostando. Acho que também pela minha escolha, né? De eu ter escolhido um livro com um tema que eu gosto. Daí pro fundo tem esse azul, ó. Que é um azul bem clarinho. E eu quero usar ele pra pintar, começar aqui por baixo. E daí vai mesclando com os tons de cinza. Pra dar meio que um efeito de luz, assim, sabe? Meio que tá vindo uma luz de baixo e a parte de cima tá mais escura. Tentar fazer isso. Não sei se vai dar muito certo, mas vamos tentar. Ó, eu acho que eu terminei, ficou assim. Aí agora com o meu queridíssimo lápis preto, eu vou vir fazendo o que eu falei pra vocês, de reforçar todas as linhas em preto, que isso vai trazer o desenho de volta à vida, vai dar uma definição, né? Ele foi se perdendo e aí fica meio estranho mesmo o resultado. Então agora vou fazer esse trabalho de redesenhar tudo e aí sim a gente vai ter finalizado. Vocês vão ver a diferença que vai dar no desenho. Ó, vamos tentar colocar só uns toquezinhos de brilho aqui, só pra ver se isso vai dar certo. Ó, tá dando. Eu tô usando a posca pra fazer isso, que se fosse a caneta de gel, eu acredito que não ia pegar. Porque a caneta branca, assim, ó, ela traz um coisinha a mais, né? Ela ajuda muito a trazer um resultado bem mais legal. E temos a finalização da pintura do livro de colorir do Bobbie Goods com apenas lápis de cor. Olha só como ficou o resultado. Ah, eu achei que eu escolhi bem as cores, né? Ficou bem legal. Curti o resultado. Deu pra colocar uma caneta branca. O lápis de cor ficou bem confortável de fazer a pintura. Óbvio que cansa muito mais, né, do que com os marcadores. Mas o resultado fica bem legal. E legal também que não mancha, ó, a folha de trás. Porque ele é seco, né? E não afeta o desenho que tá atrás. Então esse daqui é o marcador acrílico dessa Acrylic Cap Boom, eu acho que é o nome da marca. Eu comprei na Shopee, porém o link da loja que eu comprei já esgotou. Até quando eu coloquei lá no vídeo, vocês estavam falando que não estava funcionando, é porque esgotou
já o produto, mas tem em outras lojas. Então vocês joguem esse nome aqui, marcadores acrílicos, que já vai aparecer na Shopee. E aí tem vários outros lá pra vocês escolherem. Então ele tem uma ponta de pincel não tóxico, à base de água e tem uma cobertura forte. Eu testei, eu até queria gravar um vídeo pra pintando na capa do meu sketchbook, que é uma capa tipo mais plastificada, meio de cor, assim, que tem uma textura. E eu tentei fazer a pintura antes de fazer o vídeo, né, só pra testar. E eu achei que elas não secaram tão rápido. Então eu ficava borrando toda hora, achei que ficou meio estranha a pintura. Então resolvi nem trazer o vídeo aqui, porque realmente não funcionou. Quer dizer, ela funcionou, só que pro vídeo eu acho que não ia ficar tão legal, porque ia demorar muito o processo pra ela secar e fazer as camadas e tudo mais. Então eu fiquei meio receoso do resultado. Então hoje a gente vai testar no papel, que é a segunda superfície que a gente vai ver como é que ela fica, né? Tem várias outras aqui pra gente testar. Eu queria muito fazer na madeira, mas tô procurando aí o que eu posso fazer pra customizar. Enfim, voltando ao assunto, né? Ela vem 24 cores, tem caixas maiores também. E aí essas são a paleta de cores que vieram. São cores bem bonitas. Eu guardei aqui o swatch que eu fiz, ó. Essas são as cores que vêm, né? De quando eu fiz o teste. Eu guardei o testezinho que eu fiz. E são cores muito bonitas. Eu fiquei bem impressionado, gostei bastante. E aí hoje a gente vai colorir o nosso Bob Goods de terror, que na verdade é Spooky Moments, né? Eu que apelidei de Bob Goods de terror. Mas pra hoje eu decidi colorir, deixa eu achar ele aqui, esse aqui, ó. Desses dois morceguinhos, que eu acho que vai ficar bem legal pra gente usar várias cores. Por mais que seja uma temática dark, eu não quero fazer ele com cores muito escuras, assim. Eu quero que ele fique com cores vibrantes e alegres. Ah, e aí sobre o material, né? Deixa eu tirar um aqui pra mostrar pra vocês. Eles são nessas canetas. Eu achei a qualidade da caneta bem boa, assim, como chama? Um plástico bem reforçado. E aí vem nesse tamanho, ela é meio pequenininha assim, né? Tem a identificação da cor, 303, e ela tem uma ponta de pincel, como a gente viu na descrição, né? E aí pra você usar, dá uma chacoalhada assim, que você vai ver que tem tipo uma bolinha aqui dentro, pra deixar a tinta bem misturadinha. E aí depois é só aplicar no papel pra começar a fazer a pintura. E aí todas as cores que vieram, pra vocês verem os códigos, ó, são essas aqui. Acho que veio uma variação bem legal pra fazer um desenho. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que pra fazer a pintura, né, ela vai acabar tirando esse contorno em preto. Porque é um marcador acrílico, né, ele passa por cima de tudo. Então eu vou tentar, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Eu vou tentar fazer a pintura, tipo, sem passar muito por cima. No final, eu vou ser obrigado a voltar e fazer a pintura do contorno com o marcador preto, pra trazer de volta, né, esse contorno. Mas por agora, eu vou só tentar preenchendo sem passar por cima da linha preta. Aí eu decidi fazer aqui que o morceguinho vai ser verde, com tons de verde. E a morceguinha vai ser com tons de rosa e roxo. Eu quero ver se eu consigo também, ó. Vamos testar aqui. Pintei com essa base de um verde mais clarinho, né? E agora com um verde um pouquinho mais escuro. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que tem que esperar secar um pouco pra tentar fazer uma mistura de cores. Mas a pintura que eu quero fazer, ela vai ser mais uma pintura em bloco, assim, sabe? Que o sombreado vai ficar mais marcadão, mais em bloco mesmo, sem ter a passagem de cor e tudo mais. Daquele jeito que eu faço, tipo, com os marcadores à base de álcool. Mas aqui no papel tá funcionando super bem. Talvez ela demore um pouquinho pra secar, vamos ver. Que tem que tomar um cuidado, né? Porque eu sou, assim, a craque em fazer essas pinturas, assim, quando é customização, até com tinta, assim, de ficar colocando a mão por cima, porque eu tô toda hora mudando o que eu tô pintando. Tipo, agora eu tô pintando a calça, daqui a pouco eu venho pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, e a mão fica passando por cima do desenho e manchando tudo. Aí tem que dar uma cuidada em relação a isso, mas não adianta. Toda vez é a mesma bagunça. O morcego, normalmente, né, quer dizer, um morcego de verdade, ele é bem escuro, né? Mas o nosso vai ser meio marronzinho claro, porque daí depois eu posso usar um marrom mais escuro para sombrear. Então tem que usar dessa logística assim também, porque vieram 24 cores, mas são, como elas cobrem bastante o desenho, tipo, se eu pintar tudo de preto, vai ficar muito pesado, né? Eu não quero um desenho pesado pra esses morceguinhos românticos aqui, entendeu? Então eu vou fazendo desse jeito. Algo que eu tô gostando desses marcadores é que, tipo, eles não marcam, né? Então você pode ir fazendo a pintura que ele não fica tão marcado quanto, tipo, os canetinhas à base de água, assim. Ele fica bem homogêneo, olha só como é muito satisfatório de fazer a pintura, essa é a palavra. Ou se você gosta de colorir os livros, ou até de customizar, eu acho esse um material bem legal. Ele não foi tão caro, eu paguei R$ 47,90 nesse kit de 24 cores. E eu vi, quando eu postei, eu vi gente falando que pagou mais barato, teve gente que pagou mais caro. Então depende do lugar, né, que você tá olhando, da pesquisa que você fez. Mas eu achei que vale a pena. É muito satisfatório de fazer a pintura, é bem gostoso. E até agora, eu já usei eles pra fazer toda aquela customização, né? E tô usando agora pra fazer a pintura. Eles não deram sinais de, tipo, ter secado
ou de estarem falhando, temos que averiguar isso, né? A durabilidade, porque eu não usei tanto assim, então não posso dizer se ele dura muito. Mas eu acredito que, assim, ele acaba gastando bastante, né? Porque sai bastante tinta na hora de pintar, mas eu acho que ele não dura tão pouco assim também. Bom, daí eu vou fazer com esse tom aqui que é mais amarelado, que é o 301. E aí depois eu vou na real, primeiro colocar todas essas bases das cores que eu tô usando. E depois que eu vou fazer os detalhes, tipo, eu quero fazer umas texturas nas roupas, adicionar uns detalhezinhos a mais. Então eu vou fazer isso só depois que já tiver pintado tudo, porque daí eu coloco todas as bases, espero tudo secar bem. E aí depois posso vir com calma fazendo os detalhezinhos que eu quero pra ficar mais fácil, né? Vamos utilizar da logística de pintura aqui pra facilitar a nossa vida. Essa daqui eu tô sentindo que ela tá meio estourando, sabe? Ela tá saindo bastante tinta na hora de fazer a pintura. Aí isso compromete também o nosso controle na hora de pintar. Ela acaba saturando bastante. E no verso, ó, não mancha nada, nada, nada. Então nem precisa colocar proteção atrás. Para as asas, eles são da mesma cor que o personagem, né? A cabeça, no caso. Eu acho que, sei lá, eu tava meio receoso de pintar, né? Tudo desse jeito, para não ficar predominante muito uma cor. Mas não tem jeito, né? Se eles são dessa cor, o que eu vou fazer? Eu só tô pensando pro fundo. Eu queria fazer um fundo, tipo, com degradê, uma passagem de cor legal pra trazer como se fosse uma noite, assim, sabe? Quando começa com um céu com azul mais claro, depois vai pro azul mais escuro. Eu vou tentar fazer isso, se eu não tiver nenhuma ideia até o final, né? Porque daí a gente pode fazer com a caneta branca uma noite bem estrelada, assim. Tentar fazer essas coisas, porque como essa caneta, ela é acrílica, né? Dá pra passar uma cor por cima da outra. Então, pra eu fazer o sombreado, depois de colocar todas essas bases, vai ser bem tranquilo. E depois o branco, pra passar por cima de tudo, ele funciona muito bem. Pelo menos funcionou quando eu fiz o teste, né? Vamos ver no papel como é que é hoje. Eu tô bem confiante que eu consiga fazer isso. Porque enquanto ela tá molhada, eu acho que dá pra fazer uma misturinha de cores, assim, se a gente for bem rápido. Eu acho que dá de fazer isso. Então eu vou testar. Se der errado, é só eu passar uma cor por cima da outra e cobrir o que der errado, entendeu? Então temos uma solução já, caso alguma coisa dê errado. A roupa dela, ó, ficou... Deixa eu colocar aqui de perto pra vocês verem, ó. Tem algumas marquinhas assim, mas não fica nada chamando muita atenção, né? E aí eu acho que com o preto também depois vai dar uma disfarçada, assim. E pra roupa dela, eu vou fazer com esse azul aqui, o 314, que é um verde água. Não sei, agora vai misturar muito com esse daqui, né? Eu ia fazer de azul? Deixa eu pensar. Não, acho que eu vou fazer de rosa. Eu não queria fazer de rosa, mas acho que eu vou fazer de rosa, porque tem vários tons que eu posso usar depois pra sombrear e tal, e vai me facilitar a vida se eu fizer isso. Aí eu vou fazer aqui essa parte da saia dela de rosa e a blusa com outro tom de rosa. Ah, e deixa eu falar pra vocês, né? Eu não atualizei mais vocês no meu TCC. Hoje é quinta-feira que eu estou gravando esse vídeo, mas tá saindo na segunda. E nessa segunda dessa semana de agora, ou seja, uma semana atrás, de agora que vocês estão assistindo, eu apresentei a minha pré-banca do TCC. Quando você faz o TCC, tem uma parte, assim, quando, sei lá, mais ou menos na metade que você tem que decidir que caminho agora a sua pesquisa ou o seu trabalho que você está desenvolvendo vai seguir. O meu, como é uma capa de disco, o que aconteceu? Eu fiz algumas alternativas de capas, né? Eu fiz 3 capas diferentes entre elas pra eu apresentar na pré-banca e aí na pré-banca conversar com os professores que vão estar lá para decidir qual caminho que eu vou seguir com qual capa, tipo, qual estilo gráfico, né, que eu faço design gráfico, qual estilo gráfico das capas que eu fiz, que eu vou seguir para chegar na minha alternativa final. Então eu apresentei e tudo mais, eu tava super nervoso, foi online, porque como é uma coisa mais rápida assim, né, só apresentar pra eles e mostrar tudo que eu fiz até agora, demorou o quê? A minha apresentação foi uns 10 minutos e a banca total foi, tipo, quase meia hora, então não foi tão demorado assim, mas eu tava nervoso. Porque assim, a gente tá construindo esse trabalho, a gente fica bem envolvido, né, e quer apresentar tudo bem bonitinho, explicar o porquê das coisas que você escolheu. E aí eu tava bem nervoso, mas deu tudo certo. E consegui apresentar, explicar tudo que eu queria. As considerações foram bem boas, assim. Enfim, aí agora daqui, acho que em junho, eu tenho a minha banca final. Daí na banca final é que a gente vai mostrar
tudo, tudo, tudo. Tipo, do começo ao fim, com o resultado mesmo final, definitivo do resultado que a gente chegou, né? Explicar as coisas, o porquê das coisas. Tá sendo bem legal, assim, eu tô gostando de fazer. E mais uma coisa, né, que nem eu já falei pra vocês. Escolham, se você tá na faculdade ainda, ou não chegou nessa fase do TCC, escolhe um tema que você gosta, porque você vai ficar muito envolvido, vai ficar muito tempo, né, pesquisando sobre aquilo e falando sobre aquilo. Então é legal que seja algo interessante, que seja do seu gosto, pra não ficar chato, né? Enfim, foi essa a visão que eu tive, né, pra que eu pudesse fazer um trabalho legal e que eu ficasse feliz com o resultado também. Aí agora que eu já atualizei vocês, eu tô pensando, será que a lua eu pintar de amarelo? Tipo assim, eu não sei ainda o que seria uma boa. Porque a lua, na verdade, é cinza, mas eu não tenho cinza. E se eu pintar ela de, tipo, com preto, não vai dar muito certo, né? Pra misturar com o branco, não vai dar muito certo isso. Aí eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou bem em dúvida, mas eu acho que eu vou acabar pintando de amarelo mesmo. Ela inteira. É que esse daqui, como é um marcador acrílico... vai ter que ser de amarelo. Agora já foi. Como é um marcador acrílico, meio que não tem meio termo, sabe? Ela já sai preenchendo tudo e deixando tudo bem opaco, né? Tudo bem preenchido mesmo. Não tem que nem quando faz com os marcadores à base de álcool, que dá pra deixar meio que a cor se esvaindo, assim, colocar um efeito, né? Não dá muito. Ou pelo menos eu não tenho habilidade ainda, né? Eu confesso que eu também não cheguei a ver muitos vídeos das pessoas colorindo com esses marcadores. Eu tô indo mais na minha experiência de tipo assim, eu acho que é assim, mas por enquanto tá dando certo. Tá ficando bem legal, é um amarelo bem forte, né? Eu queria essa sensação de uma lua bem iluminada, então acho que com o contraste com as cores que eu vou usar pro fundo, talvez funcione esse efeito que eu quero. Tá, aí agora eu vou dar um ligeirão aqui pra eu acelerar essa pintura. E vou escolher agora os tons pro fundo. Eu vou usar tons de azul. Então a gente tem alguns tons de azul. Temos esses 3 aqui, que eu quero ver se eu consigo misturar. Eu vou começar aqui embaixo mais claro e ele vai escurecendo. Vamos ver se isso vai dar certo. Tomara que dê certo. E ó, aqui ó, ela seca super rápido. O amarelo eu não vou passar a mão, mas aqui ó, os morceguinhos já estão todos secos. Ó, vamos ver se vai dar certo. Enquanto esse azul claro ainda está molhado, eu vou vir com um azul mais escuro. Bem aqui na beirada, né, de onde tá essa mistura. E vamos ver se dá pra misturar eles. Fica mais ou menos, né? Não fica tão bem misturado assim, mas... não fica tão bom, né? Um sobrepõe muito o outro. Mas eu vou continuar. Vamos ver se vai ficar legal, se no final vai ficar muito gritante essa diferença. A gente tem que testar, né? Não adianta. Eu tô aqui pra testar esses materiais e ver como é que eles vão funcionar. E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, trazer essa passagem. Daí agora eu vou usar o azul mais escurão, que não tem tanta diferença para esse outro que eu usei, mas no resultado final, talvez dê uma diferençazinha entre eles, ó. Mais ou menos, né? E daí aqui eu vou usar, o outro lado eu vou usar essa nuvem já para fazer a transição, então não vai precisar misturar elas. Mas eu acho que ficou bom, né? Aqui desse lado ficou melhor do que aqui. Ó, tá vendo aqui? Eu acho que ficou mais suave essa passagem, mas tá dando certo, eu acho que tá ficando um resultado legal. Ah, mas ficou bem legal esse céu, né? Gostei desse efeito. Aí, pros corações, eu vou usar um marcador vermelho, também pra trazer mais cor. Eu já usei bastante cor nesse desenho, né? E quero usar ainda mais. Aí a gente vai finalizar todas essas partes que são de base, assim, né? De base de cores. E aí eu vou vir adicionando todas as outras que eu quero colocar. Tipo, eu quero fazer um xadrez na roupa dele. Quero adicionar uns sombreados. E aí isso eu vou fazer, esperar um tempinho pra todas as tintas secarem bem. Pra que eu possa fazer com tranquilidade, né? Pra não ficar com medo de borrar e tal. E as estrelas eu vou fazer de amarelo mesmo. Bem básico assim, sem muito segredo. Que no final vocês vão ver também que o toque que vai ser refazer todo o contorno, né? Colocar de volta o contorno no desenho. Mas também a caneta branca. Eu acho que a caneta branca vai ser um grande destaque pra esse desenho aqui. Vai fazer bastante diferença. As nuvens é que eu não sei o que eu faço, né? Eu vou ter que deixar branca, porque a nuvem é branca e eu não tenho cinza aqui. Só se eu roubar e usar um marcador normal, né? Tipo, sem ser acrílico. Só pra trazer um efeitinho assim, mas... Não sei, eu acho que eu vou deixar branco mesmo. É que quando deixa branco parece que ficou esquecido, né? Parece que ficou mal acabado. Mas, enfim, vou fazer tudo e depois eu penso nisso. Tá, eu não vou conseguir esperar, então já vamos direto pro que eu quero fazer. Eu quero, aqui na blusa dele, fazer um listrado. Por isso que... Um listrado não, um xadrez. Por isso que é bom da ponta de pincel, porque a gente consegue fazer detalhes maiores, detalhes menores,
E mesmo assim, fica tudo bem bonitinho, ó. Dá pra fazer uma linha mais fina, uma linha mais grossa. E vocês estão vendo também como ela tá passando por cima da base que a gente fez tranquilamente, né? Ela não tá estragando, nem tirando, não tá acontecendo nada. Tá ficando bem perfeitinho pra fazer isso. Aí eu vou pegar um marrom mais escuro, esse daqui, ó, o 318, pra sombrear esse morceguinho marrom. E daí eu vou sombrear ela com esse marrom que eu fiz a base dele. E como eu falei, é aquele sombreado em bloco, né? Então eu vou só fazer assim, sem passagem de cor nem nada. Eu acho que às vezes ela abre um pouquinho, tá vendo aqui, ó? Como ela passou por cima da linha, ela dá uma estouradinha, mas é bem de leve, mas acontece. Eu acho que talvez seja um pouco também da fricção, né, entre a ponta e o papel, ela acaba espirrando tinta. Já tá dando um efeito bem diferente no desenho, né? Até aqui pra saia dela, vou colocar um rosa meio roxo, assim. A tinta, às vezes, ela dá uma mexida, né? Ela dá uma estranheza, assim, tipo... Ela fica meio aguada, né? Afinal, é a base de água mesmo. Mas ela tem que estar sempre mexendo antes de pintar pra não ficar desse jeito, né? Pra ela ficar realmente mais homogênea, bem certinha pra fazer a pintura. Mas deu tudo certo pra sobrepor as cores, ficou muito bom. Claro que parece meio estranho, porque tá sem o contorno preto, né? Então parece tudo meio indefinido ainda. Mas eu tô gostando bastante, assim. Foi um material que eu realmente achei que valeu a pena pagar, né? Gastar esse dinheiro com eles. Que ficou muito, muito legal. Eu não me arrependo. E acho que é um material também, assim, pra quando você tá meio, sei lá, enjoado de todas as cores todos os materiais que já usou, de tudo que já testou. Esse daqui é bem diferente. Por mais que eu já tenha usado bastante, tipo, caneta Posca, essas canetas assim que são de customização, né? Essa é bem diferente, assim, ela traz um resultado diferente, uma experiência diferente, e eu curti. Achei que realmente tira a gente da zona de conforto, né, coloca num outro lugar, assim, pra pensar sobre como você vai fazer a pintura e tal. Então eu achei muito bom isso. E vamos testar aqui de novo um blend de cores. Eu ainda não vou sossegar enquanto não ficar um blend de cores legal aqui pra essa estrela, ó. Olha só, já funcionou bem melhor do que com os outros que eu fiz. Será que foi a cor que eu não usei a cor certa? Não sei, mas aqui com amarelo e laranja, ó, eu coloquei o laranja por cima do amarelo mesmo e vim com o amarelo só mexendo. Olha como fica legal. Curti. Agora sim eu achei que ficou bom. Ali no céu, acho também por ser uma área maior, né, fica mais difícil ou tenha exagerado muito de tinta. E aqui como é uma estrela bem pequenininha, né, é mais fácil de controlar. Olha como fica legal. Nossa. Agora eu gostei. Aqui o rostinho do morcego eu acho que ficou meio manchado. Então eu vou refazer a pintura, passar por cima assim, que ela não vai escurecer em nada, só vou fazer mais uma camada, né, pra deixar mais homogêneo. Eu achei que ficou meio marcado. E aí já vou refazer o contorno em preto, que eu tô doido pra colocar os toques de brilho, que é o que vai, assim... Tô botando muita fé nos toques de brilho, hein. Eu acho que vai ser o grande tchan, assim, do desenho. Bom, sabe uma coisa que eu pensei agora? Que eu poderia colocar, tipo, um roxo bem clarinho. Tem uma aqui, ó. Até testei ele aqui agora. Esse daqui, que ele é bem mais clarinho, pra tentar sombrear essas nuvens, porque parece muito que eu esqueci de pintar elas, assim, sabe? Então eu acho que traria um toque diferente pro desenho, sei lá. Será que eu faço isso? Não sei. Vamos testar nessa pequenininha aqui, ó. Ó, só colocar um pouquinho. Eu posso até, tipo, fazer assim com o dedo. Tá, ficou péssimo. Ficou péssimo. Bom, ficou péssimo? Não sei. Será que dá pra eu consertar isso? Será que se eu colocar um pouco de rosa... Agora não tem mais saída, né? Só se eu pintar com o branco por cima, mas não sei se isso vai ficar muito bom. Ó, se eu colocar um pouco do rosa e misturar aqui com esse roxo... eu acho que é melhor do que eu deixar sem nada, né? Eu curti. Agora olhando de longe assim, achei que ficou legal. Mas eu ainda não sei como é que faz. Vamos testar nessa outra aqui, ó. Porque ali eu coloquei o roxo e depois coloquei o rosa, né? Eu tenho que entender qual que é a ordem que faz isso dar mais certo. Então, eu vou colocar o roxo aqui. Vou vindo com o rosa da ponta. Ó, ai, olha só. Acho que em contraste com o azul fica bonito, né? Tá, acho que eu tô entendendo agora como é que essas canetas funcionam, hein? Bom, o resultado final ficou assim, da pintura. Aí eu vou agora dar uns minutinhos assim pra ela secar, fica tudo bem sequinho. E aí com a caneta preta, que é a 324, vou refazer todo o contorno. E com a caneta branca, que é a 320, eu volto pra fazer os toques de brilho. Mas eu mostro pra vocês todo o processo. Contorno preto de volta à vida. Agora vamos com a caneta branca
pra fazer os toques finais. E aí a gente finalizou o desenho, né? Realmente foi um grande trabalho que deu. Mentira, nem foi tanto trabalho assim. Foi bem de boa, foi bem gostoso, na verdade, de fazer a pintura. Achei até, é difícil dizer, né? Mas é muito satisfatório fazer essa pintura desses desenhos assim, né? É muito gostoso o processo, é bem relaxante mesmo. Eu confesso pra vocês, né? Já falei que eu achei que eu não ia cair nessa moda, mas olha, agora eu entendo porque que ficou tão popular. Falava que não entendia, né? Agora eu entendo. Porque é bem gostoso e dá pra praticar, né? Várias técnicas diferentes aqui na pintura, né? Dá pra usar materiais diferentes, entender como é que eles funcionam pra fazer uma pintura de uma ilustração diferente nesse estilo aqui, que eu não desenho nesse estilo, né? Então é legal, achei divertido, achei que valeu a pena e acho que vocês podem também tirar bastante proveito de testar essas coisinhas assim, né, desses livros de colorir. Colocando aqui os toquezinhos de brilho bem do jeito que eu gosto de fazer, né, exageradamente. Eu só achei que, tipo, essa ponta de pincel, ela é meio grossa, assim, se você quer fazer uns toques mais leves, assim, ela não funciona muito bem, ela acaba deixando bem grosso, então tem que tomar um cuidadinho com isso, mas de resto ela é perfeita. E o resultado do desenho ficou assim, olha só, com os toques de brilho fez bastante diferença, né? Eu falei pra vocês que isso realmente ia trazer o desenho à vida. Só quero corrigir um negócio aqui que eu vi agora, que o branco passou um pouco por cima da linha preta. Pronto, agora sim, finalizado. Olha como ficou tudo bem preenchido. Consegui fazer o efeito no céu que eu queria, consegui destacar também os dois personagens. Achei que a lua e amarelo ia conflitar um pouco com a morceguinha, mas no fim dá pra diferenciar, né? E eu curti muito as nuvens, ainda bem que eu pintei de rosa e roxo, eu gostei bastante do resultado que trouxe. E temos aqui a nossa primeira pintura de livros de Bobbie Goods de terror, Spooky Moments, enfim, com os marcadores acrílicos, funciona muito bem. E também é uma opção caso você não queira manchar a folha de trás. Olha só, não manchou nada, não dá nem pra ver a cor. E a gente usou bastante camada, né? Olha, eu curti bastante, acho que é um ótimo material pra fazer a pintura desses livros. Esse foi o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado todo o processo dessas pinturas. E não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o seu like, que é super importante pro YouTube reconhecer que vocês estão curtindo os vídeos por aqui e encaminhar para cada vez mais pessoas e o canal crescer ainda mais. Esse foi o vídeo de hoje, então. Muito obrigado e até a próxima.